Uma sala de hospital, destinada à cura, transforma-se em uma jaula sufocante. Lúcia Montenegro, grávida e em repouso absoluto, era espancada repetidamente com um cinto pela amante de seu marido, ali mesmo, em sua cama, no seu momento de maior fragilidade. O que começou como crueldade a portas fechadas, rapidamente expôs uma traição tão fria que fez o monitor cardíaco fetal falhar e deixou todo o andar em choque. O marido não impediu. Ele permitiu, em silêncio cúmplice. A amante acreditou que o medo apagaria a verdade, mas um chamado desesperado alcançou a única pessoa que eles jamais esperavam: o pai dela. Ele chega calmo, arma uma arapuca, grava as próprias palavras deles e derruba todas as paredes com evidências irrefutáveis. Lúcia Montenegro jazia imóvel no leito estreito do Hospital Santa Clara, em São Paulo, o corpo ligeiramente inclinado para a esquerda, conforme as instruções de seu obstetra. Estava grávida de 7 meses, internada há 3 dias após dores abdominais intensas e contrações uterinas repetidas. O diagnóstico fora claro e aterrorizante: ameaça de parto prematuro causado por estresse psicológico prolongado, repouso absoluto, monitorização cardíaca fetal contínua, sem movimentos desnecessários, sem agitação emocional. O quarto estava silencioso, como costumam ser os hospitais no final da tarde. As cortinas filtravam a luz do dia, projetando um pálido véu sobre as paredes brancas. Um monitor ao lado da cama emitia um ritmo constante, bips eletrônicos suaves marcando o batimento cardíaco do bebê dentro dela. Lúcia mantinha uma mão apoiada sobre o ventre, sem pressionar, apenas sentindo. Cada som a ancorava ao fato de que seu filho ainda estava ali. O avental hospitalar era azul claro, folgado e limpo, dobrado sob um fino cobertor branco que chegava logo abaixo de suas costelas. Uma pulseira de identificação envolvia seu pulso. O cabelo estava sem lavar, preso sem firmeza, mechas grudadas em suas têmporas. Seu rosto mostrava mais exaustão do que dor, o olhar fundo de quem não dormia bem há semanas. O estresse a havia levado até ali. Semanas de pressão emocional, isolamento e medo silencioso. Seu marido, Ricardo, havia se distanciado. A voz mais fria, as ausências mais longas. E então havia Samara, a mulher que começara a aparecer em lugares que Lúcia jamais esperava. Em restaurantes, em mensagens que chegavam sem remetente, em ameaças sussurradas disfarçadas de avisos educados. Lúcia tentou aguentar. Acreditou que o silêncio protegeria seu filho. Não protegeu. Uma enfermeira acabara de concluir a verificação de rotina e saíra do quarto, prometendo retornar em breve. A porta se fechou com um clique. Passos se dissiparam pelo corredor. Lúcia expirou lentamente, tentando regular a respiração, como o médico a havia ensinado. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca, acalmar o útero, proteger o bebê. A maçaneta girou novamente. Lúcia olhou para a porta, esperando a enfermeira. Em vez disso, Samara Dantas entrou. Ela vestia um vestido justo, vermelho intenso. A cor contrastava violentamente com o branco estéril do quarto. O cabelo loiro estava perfeitamente liso, a maquiagem impecável. Saltos altos batiam suavemente enquanto ela fechava a porta atrás de si e a trancava com deliberação cautelosa. Os dedos de Lúcia apertaram o cobertor. Samara sorriu, não com calor. Era um sorriso afiado pelo controle. Então, foi aqui que você parou, disse Samara em voz baixa. Deitada, Lúcia tentou se sentar. Parou. Uma dor cortante atravessou seu abdômen. Ela permaneceu imóvel,
os olhos fixos em Samara, o coração batendo mais forte do que o monitor ao seu lado. Você não deveria estar aqui, sussurrou Lúcia. Samara se aproximou, parando ao lado da cama. Olhou para o monitor, a linha de pulsação lenta que representava o coração do bebê. Sua expressão endureceu. Disseram para você descansar, disse ela. Porque você não consegue lidar com o estresse. Irônico, não é? Lúcia estendeu a mão debilmente para o botão de chamada montado perto da grade, mas estava ligeiramente fora de seu alcance. Samara percebeu e gentilmente empurrou a mão de Lúcia de volta para o cobertor. Não se preocupe, disse Samara. Ninguém virá. Sua voz baixou, venenosamente calma. Começou a falar sobre o bebê, sobre a fragilidade das coisas aos 7 meses, sobre a facilidade com que o estresse poderia desfazer tudo o que Lúcia tentava proteger. Cada palavra caía como um tapa. Lúcia balançou a cabeça, as lágrimas brotando. Por favor, disse. Vá embora. Samara não foi. Enfiou a mão na bolsa e lentamente puxou um cinto de couro preto. O som da fivela ecoou alto demais no pequeno quarto. A respiração de Lúcia acelerou. Sua mão voou para a barriga, instintiva, protetora. Pare, sussurrou. Samara levantou o cinto e o abaixou bruscamente contra o antebraço de Lúcia. Lúcia gritou, mordendo o som enquanto a dor irradiava pelo braço. O monitor ao lado engasgou, o ritmo constante falhando por um momento antes de recomeçar em um compasso mais rápido. Samara golpeou novamente, depois mais uma vez, mirando os braços e ombros de Lúcia, áreas meio cobertas pelo lençol, meio expostas. Lúcia se encolheu o máximo que pôde, sem mover a parte inferior do corpo, protegendo o abdômen. Seu corpo tremia violentamente. Cale a boca, sibilou Samara. Você não vai fazer uma cena. Lúcia soluçou, o som escapando apesar de seus esforços. As lágrimas escorriam pelo rosto. Seu coração disparou. O monitor apitava mais rápido agora, irregularmente, reagindo à onda de hormônios do estresse inundando seu corpo. Samara se inclinou mais, baixando a voz. Acha que estar deitada aqui a torna intocável? Não é. Não para mim. Levantou o cinto mais uma vez, deixando-o cair sobre o braço de Lúcia. Então parou, observando o monitor. A linha subiu bruscamente, depois caiu. Por alguns segundos aterrorizantes, o ritmo vacilou. Lúcia ofegou, o medo ofuscando a dor. Meu bebê, sussurrou. A expressão de Samara piscou, não com preocupação, mas com cálculo. Deu um passo para trás, ajeitou o cobertor de Lúcia, alisando-o como se nada tivesse acontecido. Guardou o cinto. Lembre-se disto, disse Samara suavemente. Se você falar, se tentar lutar, o estresse faz o resto. Abriu a porta e deu uma última olhada no monitor antes de sair. Lúcia permaneceu congelada, soluçando em silêncio. Os braços ardiam, o corpo tremia. O monitor ao lado estabilizou-se lentamente, mas os números permaneciam irregulares, frágeis. Sua visão embaçou. O quarto inclinou. Ela se concentrou no som do batimento cardíaco, agarrando-se a ele enquanto a escuridão rastejava pelas bordas de sua visão. Então, tudo ficou em silêncio. Lúcia jazia sozinha no quarto de hospital, depois que a porta se fechou atrás de Samara. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que a própria violência. Seu corpo permaneceu encolhido de lado, como os médicos haviam instruído, mas seus músculos não relaxavam. Seus braços latejavam com uma dor profunda e ardente. Sua respiração era superficial e irregular. O monitor fetal ao lado da cama continuava seu apito suave, mas o ritmo
não era mais constante. Os números flutuavam, subindo e descendo em pequenas e aterrorizantes ondas. Lúcia olhava fixamente para a tela embaçada, apavorada com cada som irregular. Colocou as 2 mãos sobre o abdômen, sussurrando silenciosamente, implorando para que seu bebê se mantivesse forte. Tentou se acalmar da maneira que a enfermeira havia ensinado. Respiração lenta, foco suave, sem movimentos bruscos, mas o medo continuava martelando em seu peito. Seu coração batia rápido demais. O suor umedecia suas têmporas. Lágrimas encharcavam o travesseiro sob sua cabeça. Minutos se passaram, ou talvez segundos. O tempo perdeu a forma. Lúcia virou a cabeça ligeiramente em direção à porta, escutando. Cada ruído tênue no corredor a deixava tensa. Esperava que Samara voltasse a qualquer momento, ou uma enfermeira, ou qualquer um. Mas ninguém veio. Seu telefone estava na pequena mesa perto da parede, logo fora de seu alcance. Ela o encarou, a frustração e a impotência apertando sua garganta. Tentou levantar o braço. Parou quando a dor percorreu seu ombro e lateral. Sua respiração falhou, e o monitor respondeu com outro pico agudo. Permaneceu imóvel, temendo que até mesmo respirar pudesse prejudicar seu filho. A maçaneta da porta girou. Lúcia se encolheu violentamente. A porta se abriu lentamente, e Ricardo Montenegro entrou sozinho. Ele vestia um terno escuro, perfeitamente passado, como se tivesse vindo de uma reunião e não de um corredor de hospital. Sua expressão era indecifrável. Fechou a porta atrás de si, sem trancar, e ficou ali por um momento, olhando para Lúcia como se avaliasse um problema, em vez de ver sua esposa. "Ricardo", sussurrou Lúcia. Sua voz falhou. Alívio e pavor colidiram em seu peito. Ela estendeu a mão debilmente para ele. Os dedos tremiam. "Por favor", disse ela. Algo aconteceu. Ricardo olhou para o monitor. Franziu a testa ligeiramente com o ritmo irregular. Então olhou para o rosto dela novamente. Seus olhos não demonstravam preocupação, apenas irritação. "Você está instável", disse ele. Os médicos a avisaram sobre o estresse. Lúcia balançou a cabeça lentamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. "Ela veio aqui", disse ela. "Samara. Ela me machucou." Ricardo suspirou e deu um passo mais perto, parando ao pé da cama. "Você precisa parar de imaginar coisas", respondeu ele. "Você está em um estado frágil." Lúcia tentou se sentar um pouco. Gemeu suavemente enquanto a dor invadia seu abdômen. Agarrou-se à barriga instintivamente, o pânico inundando seu rosto. "O bebê", ofegou. "Estou com medo." Ricardo desviou o olhar. "Você está sempre com medo", disse ele. "Esse é o problema." Lúcia olhou para ele com descrença. "Me ajude", sussurrou. "Por favor." Ele não se moveu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso e verificou o telefone. Sua postura permaneceu relaxada, distante. O som do monitor preencheu o espaço entre eles. Mais rápido agora, irregular. "Isso não pode continuar", disse Ricardo. "Você não pode continuar fazendo cenas." Os lábios de Lúcia tremeram. "Eu não causei isso." Ricardo se inclinou mais perto, baixando a voz. "Ninguém a forçou a se estressar a esse ponto. Você fez isso." As palavras a quebraram. Ela virou o rosto, soluçando em silêncio. Seus ombros tremiam. Sua respiração ficou errática novamente, e o monitor reagiu imediatamente, seu apito agudo e insistente. Ricardo se endireitou e recuou. "Acalme-se", disse friamente. "Você está prejudicando o bebê." Lúcia apertou as mãos com mais força contra o abdômen, desesperada para recuperar o controle. "Preciso de ajuda", sussurrou. Ricardo a encarou por um longo momento. Então se virou para a porta. "Vou buscar Samara", disse ele.
A cabeça de Lúcia se virou abruptamente para ele. Não! Gritou. Não faça isso! Ricardo abriu a porta assim mesmo. Segundos depois, Samara Dantas entrou no quarto novamente. Parecia serena, intocada pela culpa ou pelo medo. Seu vestido vermelho se destacava violentamente contra as paredes pálidas. Ela sorriu ao ver o rosto pálido e as mãos trêmulas de Lúcia. Você chamou? Perguntou Samara docemente. Ricardo fechou a porta atrás dela e encostou-se à parede. Ela está histérica de novo, disse. Faça parar. Lúcia olhou para ele em horror. Você disse que me ajudaria? Sussurrou. Ricardo não respondeu. Samara se aproximou da cama lentamente. Eu avisei, disse ela suavemente. O estresse faz o trabalho por nós. Puxou o cinto de couro preto da bolsa novamente, deixando-o solto nos dedos. Lúcia balançou a cabeça. As lágrimas escorriam livremente agora. Por favor, implorou. O bebê. Samara não hesitou. Bateu no braço de Lúcia uma vez, depois outra, rápido e controlado. Lúcia gritou. Seu corpo tremia violentamente enquanto se encolhia para dentro, protegendo o abdômen. A dor percorreu seus membros. Sua respiração se cortou em ofegos agudos. O monitor reagiu instantaneamente, o ritmo saltando erraticamente. Basta, disse Ricardo de repente. Lúcia olhou para cima. A esperança piscou novamente. Basta de barulho, esclareceu Ricardo. Alguém pode ouvir. Samara ajustou sua mira, batendo mais abaixo no braço de Lúcia. Então recuou. Lúcia soluçava incontrolavelmente, sua força se esvaindo rapidamente. Suas mãos afrouxaram o aperto na barriga enquanto a exaustão a dominava. Samara ajeitou o cobertor de volta ao lugar, escondendo as marcas. Ajeitou o cabelo de Lúcia suavemente, zombeteiramente. Pronto, disse ela. Descanse. Ricardo se aproximou e olhou para o rosto de Lúcia. Se você contar a alguém, disse em voz baixa, direi que você caiu, ou que imaginou tudo. Ninguém acreditará em você. Lúcia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas têmporas. Ricardo se virou para Samara. Terminamos, disse. Eles saíram juntos. A porta se fechou atrás deles. Lúcia permaneceu sozinha, tremendo, o monitor ainda apitando irregularmente ao seu lado enquanto o quarto engolia seu silêncio. Lúcia jazia sozinha no quarto de hospital, depois que a porta se fechou atrás de Ricardo e Samara. O silêncio pressionava seu peito, pesado e sufocante. Seu corpo permanecia encolhido de lado, exatamente como o médico havia instruído. Mas nada dentro dela parecia quieto. A dor pulsava por seus braços, espalhando-se pelos ombros em ondas lentas e ardentes. O monitor fetal ao lado da cama ainda emitia bips, mas o ritmo não era mais tranquilo. Os números piscavam irregularmente, subindo e descendo sem aviso. Cada som irregular enviava um choque de terror em seu peito. Lúcia olhava fixamente para a tela, a visão turva pelas lágrimas, com medo de desviar o olhar, caso a linha desaparecesse por completo. Ela pressionou as duas mãos sobre o abdômen, os dedos trêmulos. Fique comigo, sussurrou silenciosamente. Por favor, fique. Sua respiração era superficial e rápida. Ela tentou desacelerar, lembrando-se das instruções calmas da enfermeira. Inspirar suavemente, expirar lentamente, relaxar o corpo, reduzir o estresse. Mas o pânico se recusava a afrouxar seu aperto. Seu coração batia mais rápido do que ela podia controlar, e o monitor respondia com bips agudos e erráticos. Lúcia virou a cabeça novamente em direção à porta, escutando. Cada ruído distante no corredor a fazia estremecer. Passos, um carrinho passando, vozes distantes. Nenhum deles parou em sua porta. Ela precisava de ajuda.
Seu olhar desviou para o botão de chamada montado perto da grade da cama. Estava a apenas alguns centímetros de distância, mas poderia muito bem estar do outro lado do quarto. Ela moveu o ombro ligeiramente, a dor irradiando instantaneamente por sua lateral. Ofegou e permaneceu imóvel, temendo que o movimento já tivesse sido demais. O monitor disparou novamente. "Não", sussurrou. "Me desculpe." Ela tentou novamente, movendo o braço lentamente para a frente. Seus dedos roçaram a borda do cobertor e deslizaram. O esforço enviou outra onda de dor através de seu abdômen, tenso e esmagador. Sua respiração cortou. As lágrimas agora escorriam livremente, encharcando o travesseiro. Lúcia retirou o braço, agarrando o estômago protetoramente. Seu corpo inteiro tremia, enquanto outra onda de medo a invadia. Sentiu o endurecimento profundo por dentro, os sinais de alerta inconfundíveis para os quais havia sido instruída a observar: a pressão, o desconforto agudo, o medo de que seu corpo estivesse começando a trabalhar contra ela. Os bipes ficaram mais altos, mais insistentes. Ela balançou a cabeça debilmente, como se a negação pudesse ajudar. "Por favor", sussurrou novamente, sem saber a quem estava implorando agora. Seu telefone estava na pequena mesa ao lado da parede, a tela escura zombando dela. Podia vê-lo claramente, mas não podia alcançá-lo. Imaginou discar o número de seu pai novamente. Imaginou ouvir sua voz. Imaginou segurança. O pensamento doeu quase tanto quanto a dor. Lúcia fechou os olhos com força enquanto a tontura a invadia. O quarto se inclinou ligeiramente, o teto entrando e saindo de foco. Forçou-se a respirar, contando em silêncio, desesperada para permanecer consciente. Seus pensamentos começaram a se dispersar. O medo se misturou à confusão. Ela imaginou isso? Realmente aconteceu? Seus braços doíam demais para negar. A dor ardente era real. O terror era real. O perigo era real. Um som abafado veio do corredor. Um carrinho passando por sua porta. Lúcia tentou gritar. Sua boca se abriu, mas apenas um som fraco e cortado escapou de sua garganta. Foi engolido instantaneamente pelas paredes. Ela tentou novamente, mais forte desta vez, mas sua voz falhou. Seu peito se apertou dolorosamente. O fôlego vinha em ofegos superficiais. O monitor respondeu imediatamente, o ritmo gaguejando em alarme. Lúcia sentiu-se desfalecer. Concentrou-se no som do batimento cardíaco, agarrando-se a ele como um salva-vidas. Cada bip se tornou algo a ser contado, algo a que se apegar. 1, 2, 3. Não pare. Suas mãos tremiam violentamente contra o abdômen. O suor umedecia sua pele, apesar do ar fresco da sala. Seu avental hospitalar grudava desconfortavelmente em suas costas. Virou a cabeça novamente em direção à porta, esperando movimento, esperando luz, esperando alguém. Nada. Minutos se passaram. Ou segundos. O tempo se dissolveu em uma névoa de dor e medo. Outra onda de tensão tomou conta de seu abdômen, mais aguda do que antes. Lúcia soltou um pequeno grito, incapaz de conter o som desta vez. As lágrimas escorriam por seu rosto. Seu corpo tremia com o esforço de suportar. O monitor disparou novamente. O tom de alarme mais agudo agora, mais insistente. Não soava continuamente, mas era o suficiente para assustá-la profundamente. "Me desculpe", sussurrou novamente. "Por favor." Sua visão se estreitou. As bordas do quarto escureceram, rastejando para dentro. Sentiu-se leve, quase separada de seu corpo, como se estivesse flutuando acima da cama. A sensação a aterrorizou mais do que a dor. Lúcia tentou mover as pernas para se firmar, mas o esforço falhou.
Seu corpo não respondia. A fraqueza se espalhou por seus membros, pesada e entorpecedora. Sua respiração tornou-se irregular, superficial e rápida. Cada inspiração parecia insuficiente. Cada expiração parecia que poderia ser a última. O quarto parecia muito silencioso, muito imóvel, como se o mundo exterior tivesse parado. Os bips do monitor se confundiam, subindo e descendo em padrões irregulares. Lúcia lutou para se concentrar nele, temendo que, se parasse de ouvir, ele também pararia. Pensou em seu bebê, pequeno e frágil, dependente de sua força vacilante. O pensamento a quebrou completamente. Novos soluços sacudiram seu peito, embora nenhum som escapasse agora. A cabeça de Lúcia rolou ligeiramente para o lado. Seus olhos piscaram. Ela lutou para mantê-los abertos, apavorada com o que poderia acontecer se ela desistisse. Outra contração a atingiu, feroz e implacável. Seu corpo se tensionou involuntariamente, a dor irradiando para fora. O monitor reagiu instantaneamente, a linha saltando erraticamente pela tela. Então, lentamente, a sensação começou a desaparecer. Os músculos de Lúcia relaxaram contra sua vontade. Suas mãos escorregaram de seu abdômen e caíram debilmente sobre o cobertor. Sua respiração desacelerou, irregular e superficial. O quarto escureceu ainda mais. O bip se suavizou. Seus olhos se fecharam. Lúcia afundou na escuridão enquanto o monitor continuava a registrar o ritmo frágil e instável ao seu lado. A porta do quarto de Lúcia se abriu silenciosamente quando a enfermeira Camila Diniz entrou, empurrando um pequeno carrinho com medicamentos e prontuários. Ela parou por uma fração de segundo logo além da soleira, seus olhos treinados examinando o espaço antes de falar. Algo parecia errado imediatamente, embora ela ainda não pudesse dizer o quê. Lúcia estava deitada de lado, o corpo em um ângulo desconfortável, o rosto pálido e úmido de suor. Um braço repousava frouxamente sobre o cobertor, os dedos curvados para dentro, como se congelados no meio do movimento. Sua respiração era superficial, irregular. O monitor fetal ao lado da cama emitia um ritmo irregular que fez o estômago de Camila se apertar. "Montenegro", disse Camila suavemente. Não houve resposta. Camila se aproximou, afastando o carrinho. Inclinou-se sobre a cama e tocou suavemente o ombro de Lúcia. A pele estava quente, pegajosa. Lúcia se agitou debilmente, suas pálpebras tremulando, mas não abrindo. Camila olhou para o monitor. Os números contavam uma história preocupante. A frequência cardíaca fetal mostrava flutuações repetidas em um curto período de tempo. Não catastrófico, mas também não normal, especialmente para uma paciente que foi instruída a permanecer calma e imóvel. Camila verificou o prontuário preso ao pé da cama. Ameaça de parto prematuro devido a estresse prolongado. Monitorização contínua. Evitar agitação a todo custo. "Isto não está certo", Camila murmurou para si mesma. Estendeu a mão para o botão de chamada para pedir assistência. Então parou. A condição de Lúcia estava instável, mas ainda não era uma emergência. Chamar alto poderia aumentar o estresse, o que só pioraria as coisas. Camila optou por uma abordagem mais silenciosa. Ela ajeitou o cobertor levemente e notou uma leve descoloração perto do pulso de Lúcia. À primeira vista, parecia um hematoma de pressão, mas Camila se inclinou mais, franzindo a testa. A marca era mais escura, irregular, inconsistente com a colocação de uma via intravenosa ou contato acidental. Ela levantou o braço de Lúcia suavemente alguns centímetros, com cuidado para não causar dor.
Outro hematoma apareceu ao longo da parte superior do braço, parcialmente escondido sob a manga do avental hospitalar. O pulso de Camila acelerou. Estes não eram hematomas médicos. Lúcia gemeu suavemente quando seu braço foi movido. Camila o colocou imediatamente de volta no lugar e falou suavemente. Está tudo bem. Você está segura. Estou aqui. Os lábios de Lúcia se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Sua testa franziu em angústia. Camila se endireitou lentamente e olhou ao redor do quarto. A porta estava fechada. A cadeira perto da janela estava vazia, sem flores, sem pertences pessoais, além do essencial. Ela verificou o registro de visitas na parede. 2 entradas naquele dia. Ricardo Montenegro, Samara Dantas. O maxilar de Camila se apertou. Ela se virou para o monitor e rolou os dados registrados. Seu dedo traçou a linha do tempo, observando o minuto exato em que a primeira flutuação importante apareceu. Coincidia precisamente com os horários de visita registrados. Sua preocupação se aprofundou. Camila saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si suavemente. Pegou o telefone e ligou para o doutor, Elias Bastos, mantendo a voz baixa. Estou com a senhora Montenegro, disse ela. Há padrões irregulares de frequência cardíaca fetal que não correspondem a uma resposta espontânea ao estresse. Também vejo hematomas inexplicáveis. Houve uma breve pausa na linha. Você tem certeza? Perguntou o Dr. Elias. Sim, respondeu Camila. Acredito que houve agitação externa, possivelmente física. Estou a caminho, disse ele. Camila voltou para o quarto e retomou sua compostura profissional calma. Verificou os sinais vitais de Lúcia novamente, documentando tudo cuidadosamente. Pressão arterial elevada, pulso rápido, sinais consistentes com angústia aguda sobreposta a estresse crônico. Lúcia se agitou novamente, os olhos abrindo ligeiramente desta vez. Seu olhar estava desfocado, vidrado de medo. Não tenha medo, disse Camila em voz baixa. Você não está em apuros. Lúcia engoliu em seco. Seus lábios tremeram. Camila se inclinou mais perto. Alguém a machucou? Perguntou suavemente. Os olhos de Lúcia voaram rapidamente para a porta. Sua respiração falhou. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Então fez uma careta como se o movimento lhe causasse dor. Lágrimas escorreram silenciosamente pelos cantos de seus olhos. Camila não a pressionou mais. Ela entendia o medo que mantinha as vítimas em silêncio. Em vez disso, ela assentiu lentamente, oferecendo tranquilidade sem exigir palavras. Está tudo bem, disse Camila. Você não precisa dizer nada agora. Ela ajustou os sensores do monitor para garantir o contato adequado. Em seguida, aumentou a frequência de observação dentro de seu escopo permitido. Cada ação era precisa, controlada, não alarmante. Quando o Dr. Elias chegou minutos depois, Camila o informou discretamente do lado de fora do quarto. Ele ouviu atentamente, sua expressão ficando séria, enquanto ela apontava as marcas de tempo e os padrões de hematomas. Dentro do quarto, o Dr. Elias examinou Lúcia cuidadosamente. Confirmou as observações de Camila. Os sinais físicos não coincidiam com movimentos acidentais. Combinado com os indicadores de estresse, a conclusão era inevitável. Houve trauma, disse ele em voz baixa para Camila. Seja emocional ou físico, é significativo. Camila assentiu. Acredito que ambos. O Dr. Elias ordenou documentação adicional, instruindo Camila a fotografar os hematomas discretamente para os registros médicos internos. Ele também solicitou que os dados de monitorização fetal fossem preservados sem alteração. Sem mudanças, disse ele firmemente. Tudo permanece exatamente como está. Camila seguiu suas instruções à risca. Registrou horários, leituras,
observações e ações tomadas. Cada entrada era factual, desapaixonada, precisa. Ela sabia o quão crítica essa documentação poderia se tornar. Antes de sair do quarto, o Dr. Elias falou suavemente com Lúcia. A senhora está sendo monitorada de perto, disse ele. Concentre-se em descansar. Estamos observando tudo. E Lúcia assentiu debilmente, agarrando o cobertor com dedos trêmulos. Depois que ele saiu, Camila permaneceu por perto, posicionando-se no posto diretamente fora do quarto de Lúcia. Ela não saiu. Fingiu organizar suprimentos, mas sua atenção permaneceu fixa na porta. Ela olhou para o teto e notou algo mais. Uma das câmeras do corredor parecia ligeiramente desalinhada, sua lente angulada para longe da porta que deveria cobrir. Camila franziu a testa. Ela fez uma nota mental disso. Em seguida, escreveu em particular. O padrão estava ficando claro. Camila expirou lentamente, acalmando-se. Ela tinha visto o suficiente para saber que isso não era um acidente. E tinha visto o suficiente para saber que alguém estava tentando fazer parecer um. Ela olhou pela pequena janela da porta para Lúcia, que jazia pálida e frágil, com uma mão protetoramente apoiada no abdômen. O monitor continuava seu ritmo irregular. Cada bip um lembrete de quão perto as coisas estiveram de quebrar. Camila endireitou os ombros. Ela não permitiria que isso fosse ignorado. Lúcia retornou lentamente à consciência, como se emergindo de águas profundas. O quarto parecia distante no início, os sons abafados e longínquos. Então a dor voltou em fragmentos. Uma dor latejante em seus braços, um aperto em seu abdômen, uma secura em sua garganta que tornava difícil engolir. Ela abriu os olhos. O teto acima dela focou lentamente, branco e desconhecido. O monitor fetal continuou seu ritmo irregular ao lado da cama. Cada bip a lembrava de que ela ainda estava ali e que seu bebê também estava. Lúcia desviou o olhar para a janela. A luz do crepúsculo havia substituído o pálido brilho da tarde. O tempo havia passado, embora ela não soubesse quanto. Seu corpo se sentia fraco, esgotado, como se cada pingo de força tivesse sido drenado. Uma lembrança surgiu de repente, aguda e aterrorizante. Samara, o cinto, a voz fria de Ricardo. Seu peito se apertou enquanto o medo voltava com força. A respiração de Lúcia acelerou. Ela tentou se acalmar, lembrando-se das instruções da enfermeira. Respirações lentas, foco suave, proteger o bebê. Ela colocou uma mão trêmula sobre o abdômen. O movimento enviou um pulso de dor de aviso através de sua lateral, mas ela não se afastou. O telefone. O pensamento veio com urgência. Seus olhos voaram para a pequena mesa perto da parede. O telefone ainda estava lá, virado para cima. Perto o suficiente agora. Alguém deve tê-lo aproximado, enquanto ela estava inconsciente. Lúcia engoliu em seco e o alcançou. Seus dedos se fecharam em torno da superfície fria com dificuldade. Suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. Desbloqueou a tela e olhou para a lista de contatos. Sua visão embaçada. Um nome se destacou acima dos outros. Victor Montenegro. Seu pai. Por um momento, a dúvida a atingiu. Medo de piorar as coisas. Medo de retaliação. Medo de não ser acreditada. Seu aperto no telefone se firmou enquanto outra pequena contração percorria seu abdômen, lembrando-a de quão frágil tudo era. Ela apertou o botão de chamada. O telefone tocou uma vez. 2 vezes. Lúcia! A voz de Victor atendeu imediatamente. O som quebrou sua compostura. As lágrimas jorraram livremente enquanto sua respiração falhava. Papai, sussurrou.
Victor ouviu o medo instantaneamente. Sua postura se endireitou do outro lado da linha. "Onde você está?" perguntou. "Você está segura?" Lúcia lutou para falar. Sua garganta estava apertada. Suas palavras foram sufocadas pelos soluços. "Estou no hospital", disse. "Disseram que era ameaça de parto prematuro. Estou com medo." A voz de Victor se suavizou, mas a urgência se entrelaçava nela. "O que aconteceu?" perguntou com cuidado. Lúcia tentou explicar, mas as palavras saíram cortadas. "Ela veio", disse. "Samara, ela me machucou. Ricardo a deixou. Acho que o bebê está em perigo." Sua respiração ficou irregular enquanto o pânico surgia novamente. O monitor respondeu imediatamente, o ritmo vacilando. "Lúcia", disse Victor com firmeza. "Me escute. Respire devagar. Você fez a coisa certa em me ligar." Ela fechou os olhos com força e tentou seguir a voz dele, ancorando-se em sua firmeza. "Não sei o que fazer", sussurrou. "Você já fez", retrucou Victor. "Fique onde está. Não confronte ninguém. Estou indo para aí." Um som repentino fora do quarto assustou Lúcia. Passos. Vozes. Seus olhos voaram para a porta. O medo a inundou novamente. "Eles podem voltar", sussurrou com urgência. "Eles não vão tocar em você de novo", disse Victor. Seu tom mudou, tornando-se controlado e resoluto. "Eu prometo." Lúcia assentiu debilmente, embora ele não pudesse vê-la. "Por favor, se apresse", disse. "Já estou a caminho", retrucou Victor. "Eu cuido de tudo." A chamada terminou. Lúcia abaixou o telefone lentamente sobre o cobertor. Suas mãos ainda tremiam, mas uma pequena dose de alívio se instalou em seu peito. Pela primeira vez desde que a violência começou, ela não estava completamente sozinha. Fora do hospital, Victor Montenegro já estava em movimento. Ele estava em seu escritório, com o telefone ainda colado ao ouvido enquanto a ligação era desconectada. As luzes da cidade, além das janelas de vidro do arranha-céu, se acenderam com o anoitecer. Seu maxilar estava cerrado. Sua mão fechou-se em um punho ao seu lado. Ele já havia ouvido medo na voz de sua filha antes, mas nunca assim. Victor não hesitou. Pegou o casaco e saiu do escritório, dando instruções discretas enquanto caminhava. "Cancele minhas reuniões restantes. Ligue para Sofia. Diga a ela para me encontrar no hospital imediatamente." Sua assistente se apressou em obedecer. Enquanto o elevador descia, Victor repassou as palavras de Lúcia em sua mente. Ameaça de parto prematuro. Ferida. Permitida. Cada frase aguçava sua determinação. Ele conhecia os sinais de perigo. Sabia quando o silêncio significava coerção. E sabia o que o poder podia fazer quando descontrolado. Victor entrou no carro que o esperava do lado de fora do prédio. O motorista arrancou do meio-fio no momento em que a porta se fechou. "Hospital Santa Clara", disse Victor. "Rápido." Enquanto a cidade passava em borrões, Victor fez outro telefonema. Seu tom era calmo, mas sob ele havia aço. "Preciso de uma presença de segurança discreta", disse. "Sem uniformes, sem avisos. Explico quando chegar." Ele encerrou a chamada e se recostou, os olhos fechados brevemente enquanto se forçava a pensar com clareza. A raiva não ajudaria sua filha. A precisão, sim. Ele considerou os fatos como os conhecia. Lúcia internada por ameaça de parto prematuro devido ao estresse. Uma condição que exigia calma e proteção. Em vez disso, ela foi submetida a trauma adicional. Isso por si só era inaceitável. Se houvesse dano físico, as consequências seriam graves. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar da entrada do hospital. Victor abriu os olhos. Ele não invadiria. Não alertaria os responsáveis. Ele observaria. Coletaria informações.
e garantiria que nada fosse apagado ou ocultado antes que a verdade viesse à tona. Victor saiu do carro e olhou para a fachada do hospital, com suas janelas brilhando contra o céu que escurecia. Em algum lugar lá dentro, sua filha estava assustada e ferida, lutando para manter seu filho seguro. Ele ajeitou o casaco e caminhou em direção à entrada, com uma expressão calma e indecifrável. A noite estava apenas começando. Victor Montenegro entrou no hospital sem chamar a atenção. Não levantou a voz nem anunciou sua presença. Ele se moveu pelo saguão com passos medidos, sua postura calma, sua expressão controlada. Para qualquer observador, ele parecia um visitante comum, chegando tarde da noite. Por dentro, cada pensamento era afiado por um propósito. Ele checou o diretório brevemente. Então se dirigiu para a ala de maternidade. As luzes eram mais fracas ali, os corredores mais silenciosos. As enfermeiras se moviam com suave eficiência. Seus sapatos mal faziam barulho contra o chão polido. Victor observou tudo. As câmeras montadas ao longo do teto, a localização dos balcões de segurança, o fluxo de pessoas. Ele parou na estação de enfermagem em frente ao quarto de Lúcia. "Eu sou Victor Montenegro", disse em voz baixa. "Lúcia Montenegro é minha filha." A enfermeira de plantão olhou para a tela e assentiu. "Ela está descansando", respondeu. "A condição dela está sendo monitorada de perto." Victor inclinou a cabeça. "Gostaria de falar com o médico assistente e a supervisora de enfermagem", disse. "Em particular." Havia algo em seu tom que fez a enfermeira obedecer sem hesitar. Em poucos minutos, a enfermeira Camila Diniz se juntou a eles, sua expressão cautelosa, mas firme. O Dr. Elias Bastos chegou logo depois, carregando um tablet debaixo do braço. Victor cumprimentou os dois com cortesia contida. "Agradeço o tempo de vocês", disse Victor. "Estou aqui para garantir que minha filha seja protegida." O Dr. Elias estudou Victor cuidadosamente. "A senhora Montenegro está estável no momento", disse. "Mas houve desenvolvimentos preocupantes." Camila falou em seguida. "Há sinais de que seus níveis de estresse estavam elevados além do que esperaríamos", disse. "E indicadores físicos que não se encaixam em causas acidentais." Victor ouviu sem interrupção. Seu rosto não revelava nada, mas sua atenção era absoluta. "Eu preciso que tudo seja preservado", disse Victor quando ela terminou. "Todos os registros médicos, todos os dados de monitoramento, sem alterações." O Dr. Elias assentiu. "Isso já foi ordenado." Victor se virou para Camila. "Quem entrou no quarto dela hoje?" perguntou. Camila verificou suas anotações. "2 visitantes", disse. "O marido, Ricardo Montenegro, e uma mulher chamada Samara Dantas." Victor reconheceu com um leve aceno. "Eu quero que os registros de acesso sejam garantidos", disse, "incluindo os horários." Em seguida, baixou ainda mais a voz. "Não quero nenhuma mudança visível na rotina", acrescentou. "Sem avisos, sem confrontos." Camila entendeu imediatamente. "Manteremos as operações normais", disse. Silenciosamente, Victor solicitou uma breve olhada nos dados de monitoramento fetal. O Dr. Elias mostrou as gravações, rolando a linha do tempo. Victor observou de perto como os padrões irregulares surgiam em aglomerados. "Esses picos", disse Victor, apontando para a tela, "coincidem com os horários de visita." "Sim", confirmou o Dr. Elias, "o que sugere estressores externos." Victor se endireitou. "Documente essa correlação claramente", disse. "Eu precisarei dela mais tarde." Em seguida, ele pediu para ver Lúcia. Eles entraram no quarto juntos. Lúcia estava deitada, descansando, o rosto pálido, os olhos fechados. O monitor continuava seu ritmo suave e irregular ao seu lado.
Victor não se aproximou da cama. Manteve distância, observando-a respirar. Camila ajustou um sensor suavemente. Ela está dormindo levemente, disse. Victor assentiu. Não a acorde. Ele voltou sua atenção para o quarto. Observou a localização dos móveis, a posição da porta, o ângulo da câmera de teto visível pela janela. Seus olhos semicerraram ligeiramente. Aquela câmera, disse. Parece desalinhada. Camila hesitou. Então assentiu. Notei o mesmo antes, disse. Victor não comentou mais, mas arquivou o detalhe. Voltou ao corredor e fez um telefonema discreto. Sua voz era baixa, controlada. Eu preciso da preservação imediata dos dados de vigilância interna, disse. Sim, incluindo transmissões secundárias e armazenamento de backup. Ele encerrou a chamada e se virou para o Dr. Elias. Estarei gerenciando supervisão legal independente, disse. Não quero nenhuma perda de dados. O Dr. Elias sustentou seu olhar. Entendido. Victor então solicitou um quarto privado nas proximidades. Uma vez lá dentro, tirou o casaco e o colocou cuidadosamente sobre as costas de uma cadeira. Sentou-se, apoiando as mãos planas sobre a mesa. Ligou para sua advogada, Sofia. Estou no hospital, disse quando ela atendeu. Preciso de você aqui agora. A resposta dela foi imediata. O que aconteceu? Não por telefone, respondeu Victor. Traga tudo. Ele encerrou a chamada e sentou-se em silêncio por um momento, forçando-se a manter a calma. A emoção obscureceria o julgamento. Era necessária precisão. Camila bateu suavemente e entrou. A segurança foi ajustada conforme solicitado, disse. Discretamente, Victor agradeceu. Eu quero um registro claro de todos que se aproximam do quarto dela, disse. Sem exceções. Camila assentiu e saiu. O tempo passou lentamente. Victor revisou documentos fornecidos pelo Dr. Elias, lendo cada linha cuidadosamente. Verificou os horários, nomes, leituras. O padrão se tornou inegável. Não era coincidência. Sofia chegou menos de 30 minutos depois. Entrou no quarto com um bloco de notas legal e um tablet na mão. Sua postura concentrada. Victor a informou rápida e precisamente. Ameaça de parto prematuro devido ao estresse, disse. Então, indicadores físicos inexplicáveis e sofrimento fetal durante as janelas de visita. Sofia ouviu atentamente. Temos dados preservados? Perguntou. Sim, respondeu Victor. E teremos mais. Sofia assentiu. Então, procederemos discretamente. Victor recostou-se ligeiramente. Eu quero uma arapuca legal, disse. Não um confronto. Eles acreditam que tudo está escondido. Sofia entendeu imediatamente. Então, vamos deixá-los acreditar, disse ela. Victor se levantou. Eu quero que eles estejam confortáveis, disse. Confiantes. É quando as pessoas cometem erros. Sofia sorriu sutilmente. Prepararei a estrutura. Victor olhou mais uma vez para o quarto de Lúcia pela janela do corredor. Ela se moveu debilmente. Então se acomodou novamente. Nada muda ainda, disse Victor suavemente. Nós esperamos. Do lado de fora. O hospital continuou seu ritmo tranquilo, sem saber que cada detalhe estava sendo agora vigiado, registrado e protegido. A armadilha estava montada. Ricardo Montenegro acreditava que a situação havia acabado. De sua perspectiva, tudo havia sido administrado. O hospital estava calmo novamente. Nenhum alarme soou. Nenhum policial apareceu. O silêncio para ele significava sucesso. Essa crença foi o que o trouxe de volta. Ele caminhou pela ala de maternidade com confiança comedida, seus passos sem pressa. Ao seu lado, Samara Dantas
se movia com sua compostura habitual. O vermelho intenso de seu vestido inalterado, sua postura relaxada. Ela olhou pelo corredor, notando a ausência de equipe por perto. Eles acreditaram, disse ela em voz baixa. Ninguém questionou nada. Ricardo assentiu. Eu avisei. Hospitais veem isso todos os dias. Mulheres emotivas. Complicações. Eles assumem, especialmente quando o marido mantém a calma. Eles pararam em frente ao quarto de Lúcia. A porta estava fechada. A pequena janela revelava apenas um interior escuro. Ricardo verificou o corredor mais uma vez antes de abri-la. Lá dentro, Lúcia estava deitada de lado, pálida e imóvel. Seus olhos estavam meio abertos, desfocados. O monitor fetal continuava seu ritmo suave e irregular. O som preencheu o quarto como uma batida de coração nervosa. O olhar de Lúcia desviou-se para a porta quando eles entraram. O medo cruzou seu rosto. Suas mãos apertaram o abdômen instintivamente. Samara fechou a porta atrás deles. Relaxe, disse Samara em voz baixa. Não estamos aqui para causar problemas. Lúcia não respondeu. Sua respiração acelerou. Ricardo se aproximou da cama. Você precisa parar com isso, disse. Os médicos estão monitorando seus níveis de estresse. Lúcia engoliu em seco. Por favor, sussurrou. Apenas me deixem em paz. Samara riu baixinho. Está vendo? Disse para Ricardo. Ela sempre se faz de vítima. Os olhos de Lúcia se voltaram para a porta, depois de volta para eles. Eles sabem, disse fracamente. A enfermeira viu. A expressão de Ricardo endureceu. Você está imaginando coisas de novo. Samara encostou-se à parede, cruzando os braços. Mesmo que ela tenha visto, disse. Que prova existe? Ela gesticulou casualmente pelo quarto. Nenhuma marca que alguém possa ver. Nenhuma testemunha. Lúcia encolheu-se. Ricardo olhou para o monitor, depois de volta para Lúcia. Você precisa cooperar, disse. Se continuar fazendo barulho, só vai piorar para você. Lúcia balançou a cabeça lentamente. Lágrimas escorreram por suas têmporas. Vocês me machucaram, disse. Você deixou acontecer. Samara zombou. Não exagere, não foi nada. Suas palavras ficaram suspensas no ar. A respiração de Lúcia parou. O monitor reagiu com um breve pico. Então se estabilizou novamente. Ricardo franziu a testa para o som. Veja o que você está fazendo, disse. Você não consegue se controlar. Samara se aproximou da cama, baixando a voz. Você realmente deveria aprender quando calar a boca, disse. A primeira vez foi um aviso. Lúcia fechou os olhos, tremendo. Ricardo esfregou a têmpora, a irritação evidente. Isso é exaustivo, disse. Estou cansado de limpar suas bagunças. Samara inclinou a cabeça, estudando Lúcia. Ela não vai falar, disse com confiança. Está com muito medo. Os olhos de Lúcia se abriram novamente. Eu não estou mentindo, sussurrou. Samara sorriu. Não importa, respondeu. Ninguém acredita em uma mulher na sua condição. Eles dirão que você caiu ou que entrou em pânico. Ricardo assentiu. Exatamente. Lúcia olhou para ele, atordoada com a facilidade com que ele desconsiderava sua dor. Você disse que nos protegeria, disse fracamente. Ricardo desviou o olhar. Eu nunca disse isso. O monitor fetal apitou irregularmente novamente, refletindo a crescente angústia de Lúcia. Samara percebeu e sorriu presunçosamente. Está vendo? Disse. O estresse faz tudo por nós. Ela enfiou a mão na bolsa e tocou brevemente a borda do cinto de couro preto lá dentro, sem tirá-lo, apenas o suficiente para que Lúcia visse. Lúcia ofegou suavemente e se encolheu o máximo que seu corpo enfraquecido permitiu. Ricardo levantou a mão. Não de novo, disse. Não é necessário. Samara deu de ombros.
Estou apenas lembrando-a. As mãos de Lúcia tremeram violentamente enquanto ela agarrava o abdômen. As lágrimas escorriam livremente agora. Sua respiração tornou-se superficial e rápida. Você está machucando o bebê, sussurrou. Samara revirou os olhos. Você machuca o bebê quando se recusa a se comportar. Ricardo se inclinou mais perto de Lúcia, baixando a voz. Se algo acontecer, disse, será porque você não conseguiu manter a calma. Entenda. Lúcia olhou para ele em horror. Do lado de fora da porta, Victor Montenegro permaneceu em silêncio. Ele havia chegado minutos antes e se posicionado no corredor, onde a parede se curvava ligeiramente, fora da vista direta do quarto. Ele não se moveu, não interrompeu. Seu telefone repousava em sua mão, gravando silenciosamente, legalmente, cada palavra que flutuava pela janela parcialmente aberta perto da porta. Ao lado dele, Sophia Bennet permaneceu imóvel, sua expressão ilegível. Dentro do quarto, Samara continuou a falar, inconsciente. Você realmente pensou que poderia lutar contra isso? Disse. Depois que tudo estava acertado, Lúcia balançou a cabeça debilmente. Só quero estar segura. Ricardo riu suavemente. Segura do quê? De sua própria imaginação? O monitor apitou novamente, mais alto desta vez. Samara suspirou. Está vendo? Disse. Mesmo agora, Lúcia gemeu, sua força se esvaindo. Seus olhos piscaram, seu rosto perdendo cor. Já chega, disse Ricardo. Devemos ir. Samara assentiu. Ela está acabada. Ela se inclinou mais perto uma última vez. Lembre-se, sussurrou. Não diga nada. Eles se viraram e caminharam em direção à porta. Victor recuou para a sombra quando ela se abriu. Ricardo e Samara passaram sem vê-lo, muito focados em sua própria confiança para notar qualquer outra coisa. A porta se fechou atrás deles. Victor expirou lentamente, o rosto sereno, mas os olhos frios. Ele olhou para Sophia. Isso, disse em voz baixa, era tudo que precisávamos. Dentro do quarto, Lúcia estava tremendo, sem saber que as palavras ditas sobre sua cama acabavam de selar o destino deles. O corredor fora do quarto de Lúcia passou de tranquilo a tenso em questão de segundos. Victor Montenegro deu um passo à frente enquanto a porta se fechava atrás de Ricardo e Samara. Sua postura era calma, seus movimentos deliberados, mas a autoridade em sua presença era inconfundível. Sophia Bennet se moveu ao seu lado, já discando um número em seu telefone. Agora, disse ela, eles estão a caminho. Victor se virou para o posto de enfermagem. Por favor, peça à segurança para permanecer por perto, disse. Haverá uma intervenção formal. A enfermeira-chefe olhou para ele, assustada com a firmeza em sua voz, mas obedeceu imediatamente. Victor então entrou no quarto de Lúcia. Lúcia estava tremendo na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua respiração era irregular, superficial, suas mãos ainda agarradas ao abdômen. O monitor fetal continuava seu ritmo instável, um lembrete constante de quão frágil a situação ainda era. Victor se aproximou lentamente, parando ao lado da cama. No início, ele não a tocou. Agachou-se na altura de seus olhos. Lúcia, disse suavemente, você está segura agora. Os olhos dela se abriram quando ela reconheceu a voz dele. Confusão e alívio colidiram em sua expressão. Papai, sussurrou. Estou aqui, respondeu Victor. Ninguém vai machucá-la de novo. Sophia entrou atrás dele, seguida pela enfermeira Camila Diniz e pelo Dr. Elias Bastos. O quarto se encheu de uma urgência calma em vez de caos. Camila se moveu para o lado de Lúcia imediatamente, verificando seus sinais vitais e ajustando os sensores do monitor. Respire lentamente, disse suavemente.
Você não está sozinha. Lúcia assentiu debilmente, as lágrimas ainda caindo. Victor se endireitou e se virou para a porta, enquanto passos se aproximavam do corredor. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos pela segurança do hospital e um administrador. A presença deles transformou o quarto instantaneamente, mudando-o de um espaço privado para um local de prestação de contas. O administrador pigarreou. "Senhor Montenegro", disse. "Fomos informados de uma preocupação séria." Victor encontrou seu olhar. "Fui informado corretamente", disse. "Houve violência contra uma paciente sob seus cuidados." O rosto do administrador empalideceu. Sofia deu um passo à frente e falou calmamente. "Estamos invocando procedimentos de proteção ao paciente", disse. "Todas as evidências foram preservadas." Um dos policiais assentiu. "Estamos aqui para avaliar e garantir a situação", disse ele. Victor gesticulou para o monitor e depois para os braços de Lúcia. "A paciente foi internada por ameaça de parto prematuro causada por estresse prolongado", disse. Enquanto estava sob ordens estritas para permanecer calma, ela sofreu trauma adicional. Camila deu um passo à frente com um tablet nas mãos. "Estas são as flutuações registradas na frequência cardíaca fetal", disse. "Elas coincidem precisamente com os horários de 2 visitantes." Ela tocou na tela, mostrando as marcas de tempo. O Dr. Elias falou em seguida. "As marcas físicas observadas são inconsistentes com movimentos acidentais", disse. "Elas indicam força externa." O quarto ficou em silêncio. Os policiais trocaram um olhar. Sofia acrescentou. "Há também uma gravação de áudio obtida legalmente em uma área de corredor público." Victor levantou o telefone. "Este dispositivo gravou declarações feitas há poucos momentos", disse. "Declarações que confirmam intenção, coerção e conhecimento do dano." O administrador engoliu em seco. "Onde estão os indivíduos envolvidos agora?" perguntou. Victor respondeu sem hesitar. "Eles ainda estão neste andar. Acreditam que nada mudou." Os policiais agiram rapidamente. Momentos depois, vozes elevadas ressoaram fracamente do corredor. O som de passos apressados se seguiu, depois o inconfundível clique de algemas. Samara Dantas foi a primeira a ser trazida de volta à vista. Sua confiança havia evaporado. Seu rosto estava pálido, sua postura rígida enquanto os policiais a guiavam para a frente. O vestido vermelho que antes irradiava controle, agora parecia berrante sob as luzes do hospital. Ricardo Montenegro seguiu, sua expressão mudando rapidamente de irritação para descrença ao ver Victor parado ao lado da cama de Lúcia. "O que é isso?" ele perguntou. O policial que o segurava falou calmamente. "O senhor está detido para interrogatório a respeito de suposta agressão a uma paciente hospitalizada." Samara balançou a cabeça bruscamente. "Isso é ridículo", disse. "Ela é instável." Lúcia se encolheu ao ouvir a voz dela. Camila imediatamente se aproximou, protegendo ligeiramente Lúcia. Sofia se dirigiu a Samara com calma. "A senhora pode se abster de fazer mais declarações", disse. "Suas palavras já foram gravadas." A boca de Samara se abriu. "Gravadas", repetiu. Ricardo olhou para Victor com raiva nos olhos. "Você armou para nós", disse. O olhar de Victor era firme. "Vocês falaram livremente", respondeu. "Eu simplesmente ouvi." O policial girou Samara ligeiramente, mostrando um saco de evidências transparente contendo o cinto de couro preto. "Isto foi recuperado", disse. "Você reconhece?" Os olhos de Samara desviaram. O administrador parecia visivelmente chocado. "Isso ocorreu em nossa instalação", disse em voz baixa. Victor assentiu. "É por isso que a transparência é essencial", respondeu. "A partir deste momento, nada está sendo escondido." Os policiais escoltaram Ricardo e Samara para a porta.
Samara se virou, fúria e medo contorcendo suas feições. Isso não acabou, cuspiu. Victor não reagiu. Assim que eles se foram, o quarto pareceu respirar novamente. Lúcia estava deitada imóvel, o choque gravado em seu rosto. Suas mãos tremiam, enquanto Camila guiava sua respiração, falando suavemente, ancorando-a no presente. Você se saiu muito bem, disse Camila. Você está segura. O Dr. Elias ajustou o monitor novamente. O ritmo lentamente começou a se estabilizar à medida que a respiração de Lúcia se acalmava. Victor permaneceu ao lado da cama, sua presença firme e protetora. Tenho orgulho de você, disse em voz baixa. Os olhos de Lúcia se encheram novamente, mas desta vez as lágrimas eram diferentes. Alívio misturado com exaustão. Fora do quarto, a equipe do hospital se reuniu em silêncio. Telefones foram levantados, depois abaixados, enquanto os administradores intervinham. A notícia se espalhou rapidamente, mas com cautela. Lá dentro, Victor olhou para Sofia. Próximos passos, disse. Sofia assentiu. A documentação está completa, respondeu. As autoridades estão com a custódia. A situação agora é pública. Victor voltou sua atenção para Lúcia. Descanse, disse suavemente. A parte mais difícil acabou. Lúcia fechou os olhos, respirando mais uniformemente agora, o monitor refletindo um ritmo mais calmo ao seu lado. Pela primeira vez desde que fora internada, o quarto parecia um lugar de cura, em vez de dano. E além de suas paredes, a verdade já estava em movimento, impossível de parar. As notícias se espalharam antes do amanhecer. Quando o sol nasceu sobre a cidade, o incidente no hospital não era mais um assunto privado. Viaturas policiais iam e vinham durante a noite. Depoimentos foram tomados. Evidências foram registradas. Ao amanhecer, Ricardo Montenegro e Samara Dantas não eram mais livres para evitar o que haviam feito. Lúcia permaneceu em seu quarto de hospital, silenciosamente protegida, longe de repórteres e perguntas desnecessárias. O monitor fetal, ao lado de sua cama, agora mostrava um ritmo mais estável, embora os médicos alertassem que o perigo não havia passado completamente. O estresse ainda trazia consequências. A proteção continuava essencial. No andar de baixo, o processo legal começou a avançar com precisão. Ricardo estava sentado em uma pequena sala de interrogatório na delegacia, seu terno amassado, sua confiança despojada. O zumbido metálico das luzes fluorescentes preenchia o espaço. À sua frente, sentavam-se 2 investigadores, suas expressões neutras, suas perguntas medidas. O senhor estava ciente de que sua esposa foi internada por ameaça de parto prematuro, disse um policial. Correto. Ricardo assentiu rigidamente. Sim. E o senhor entendia que o estresse ou a agitação poderiam colocar o feto em risco? Sim. Apesar desse conhecimento, o senhor permitiu que outra pessoa entrasse no quarto dela e causasse angústia. Ricardo apertou o maxilar. Ela estava emotiva, disse. Instável. O policial deslizou um tablet pela mesa. Esta gravação de áudio captura o senhor, reconhecendo o dano e instruindo-a a permanecer em silêncio. Os olhos de Ricardo voaram para a tela. Seu rosto perdeu a cor. Em outra mesa, no final do corredor, Samara Dantas estava sentada com os braços firmemente cruzados sobre o peito. Seus saltos haviam sido tirados. Seu vestido vermelho parecia deslocado no quarto estéril. Um policial colocou um saco de evidências lacrado sobre a mesa entre eles. A senhora reconhece isto? Perguntou o policial. Samara desviou o olhar. Não sei o que o senhor está insinuando. O policial tocou no saco. Foi recuperado de seus pertences. Coincide com as marcas documentadas na vítima. Os lábios de Samara se apertaram em uma linha fina.
Ela me provocou, disse bruscamente. Ela está mentindo. O policial não reagiu. Suas declarações no hospital contradizem essa afirmação. Ao meio-dia, acusações formais foram preparadas. Agressão a uma paciente vulnerável. Colocação em risco de uma criança não nascida. Coerção. Conspiração para ocultar danos. A gravidade das acusações mudou o tom imediatamente. No tribunal, Victor Montenegro chegou com Sofia ao seu lado. Ele se moveu calmamente pelos degraus, sua presença atraindo atenção discreta. Não falou com repórteres, não reconheceu as câmeras. Seu foco permaneceu singular. Dentro das audiências, o ar estava pesado com a consequência. Lúcia não estava presente. Por conselho médico, ela permaneceu sob cuidados, sua condição muito frágil para procedimentos públicos. Em vez disso, sua voz entrou na sala por meio de documentação, gravações e testemunho médico juramentado. O Dr. Elias Bastos testemunhou primeiro. Ele explicou o diagnóstico, os fatores de risco e a linha do tempo. Descreveu a correlação entre a angústia fetal e a presença de visitantes. Ele falou clara, clinicamente, sem emoção. A enfermeira Camila Diniz seguiu. Ela apresentou suas observações, os padrões de hematomas, a câmera desalinhada, o medo que viu nos olhos de Lúcia. Sua voz não vacilou. O juiz ouviu atentamente. A gravação de áudio foi reproduzida em seguida. A voz de Ricardo preencheu a sala, calma e desdenhosa, reconhecendo o silêncio, o controle e as consequências. A voz de Samara seguiu, zombeteira, confiante, descuidada. O efeito foi imediato. Samara sentou-se rígida, sua bravata anterior desaparecida. Ricardo olhou fixamente para a frente, sua expressão fixa, suas mãos cerradas. A promotora falou em seguida, delineando as implicações legais. Este não foi um momento de perda de controle, disse ela. Foi um ato deliberado, realizado contra uma mulher, a quem foi ordenado permanecer calma pela segurança de seu filho não nascido. O risco era conhecido. O dano era previsível. Os advogados de defesa tentaram responder, citando instabilidade emocional, má interpretação, alucinação induzida pelo estresse. Os argumentos caíram por terra contra o peso da evidência. Victor permaneceu em silêncio durante todo o processo. Quando foi sua vez de falar, ele se levantou lentamente. Minha filha não pediu poder, disse com equanimidade. Ela pediu segurança. Não buscou conflito. Buscou proteger seu filho. O que aconteceu com ela não foi um mal-entendido. Foi uma escolha. O juiz assentiu uma vez. Decisões temporárias foram emitidas rapidamente. Samara Dantas foi colocada em prisão preventiva, aguardando julgamento. Foi negada a liberação imediata devido ao risco de intimidação de testemunhas. Ricardo Montenegro foi colocado sob estrita supervisão. Seu acesso a Lúcia legalmente revogado, seus bens temporariamente congelados, aguardando investigação. Fora do tribunal, repórteres se reuniram enquanto os acusados eram escoltados. Samara evitou as câmeras, o rosto escondido. Ricardo caminhou rigidamente. Seu nome já era tendência nas plataformas de notícias. As manchetes seguiram em questão de horas. Agressão em hospital choca São Paulo. Paciente grávida atacada durante crise médica. Evidência revela abuso coordenado. A narrativa mudou decisivamente. No hospital, Victor voltou ao quarto de Lúcia enquanto a noite se aproximava. Ele ficou em silêncio ao lado da cama, observando-a respirar. O monitor continuava seu ritmo constante, frágil, mas forte. Sofia o informou suavemente. O tribunal aceitou todas as evidências preliminares. Disse, a próxima fase prosseguirá rapidamente. Victor assentiu. Bom,
Lúcia abriu os olhos ligeiramente quando sentiu sua presença. Acabou, sussurrou. A verdade veio à tona, respondeu Victor. Essa parte acabou. Lágrimas escorreram silenciosamente dos olhos de Lúcia. Seu corpo tremeu. A exaustão finalmente liberou o que o medo havia mantido apertado. Victor colocou a mão suavemente sobre a dela, com cuidado para não assustá-la. Você não falhou, disse. Você resistiu. Fora do quarto, o hospital retomou suas rotinas. Lá dentro, o equilíbrio de poder havia mudado completamente. A influência de Ricardo Montenegro desmoronou em tempo real. Parceiros de negócios se distanciaram. Contas foram suspensas. Convites retirados. A imagem que ele havia construído se fraturou sob escrutínio. O nome de Samara Dantas tornou-se sinônimo de desgraça. Antigos aliados desapareceram. A simpatia pública se evaporou. Nenhum dos dois pôde escapar do que havia sido gravado. Ao cair da noite, Lúcia dormia sob vigilância atenta, protegida finalmente por sistemas que agora trabalhavam a seu favor. A justiça não havia terminado seu trabalho, mas havia começado e não pararia. A luz da manhã entrou suavemente no quarto de Lúcia, filtrada por cortinas pálidas que atenuavam seu brilho. A noite havia passado sem alarmes, sem passos urgentes correndo pelo corredor. Pela primeira vez, desde que tudo se desenrolara, o ar ao seu redor parecia calmo. Lúcia estava deitada de lado, o corpo ainda fraco, mas não mais tremendo. O avental hospitalar azul claro repousava frouxamente em sua pele. Uma mão repousava suavemente em seu abdômen, subindo e descendo a cada respiração cuidadosa. O ritmo constante sob sua palma estava lá, consistente e reconfortante. Seu bebê estava vivo. Esse conhecimento a ancorava mais firmemente do que qualquer palavra poderia. O monitor fetal, ao lado da cama, refletia essa verdade. A linha se movia suavemente agora, o som uniforme e forte. O perigo não havia desaparecido completamente, mas havia recuado o suficiente para permitir que a esperança voltasse a existir. A porta se abriu silenciosamente e a enfermeira Camila entrou. Seus movimentos eram sem pressa, respeitosos da frágil paz no quarto. Ela verificou o monitor, ajustou uma configuração e sorriu levemente. Tudo parece estável esta manhã, disse. O bebê está respondendo bem. Lúcia sentiu a emoção apertar sua garganta. Obrigada, sussurrou. Camila apertou a mão dela suavemente antes de se afastar. Você se saiu muito bem, disse. Apenas continue descansando. Depois que a enfermeira saiu, o silêncio retornou, mas não parecia mais ameaçador. Lúcia fechou os olhos brevemente, permitindo-se respirar sem medo. As memórias ainda estavam lá, agudas e dolorosas, mas não pressionavam mais seu peito com a mesma força esmagadora. Passos se aproximaram novamente, mais lentos desta vez. Victor Montenegro entrou no quarto, sua presença firme e familiar. Ele vestia uma jaqueta escura simples, sua postura relaxada pela primeira vez desde que chegara ao hospital dias antes. Parou ao lado da cama e olhou para a filha. Como você se sente? Perguntou suavemente. Cansada, admitiu Lúcia. Mas mais calma. Victor assentiu. Isso é o suficiente por hoje. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Por um momento, nenhum dos dois falou. As palavras pareciam desnecessárias, o silêncio oferecendo mais conforto do que a conversa. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso, disse Victor finalmente. Eu gostaria de ter estado lá antes. Lúcia virou a cabeça ligeiramente para olhá-lo. Você veio quando importava, disse. Você acreditou em mim? O maxilar de Victor apertou brevemente.
Eu sempre vou acreditar em você. Fora do quarto, o hospital continuava sua rotina. Os médicos consultavam prontuários. As enfermeiras se moviam entre os pacientes. A vida continuava, alheia à dor que havia rompido essas paredes. No entanto, algo havia mudado. Lúcia não era mais invisível. Nos dias seguintes, sua condição continuou a melhorar. As contrações diminuíram. A tensão em seu abdômen diminuiu. Cada verificação trazia um otimismo cauteloso. Os médicos falavam em tons comedidos, cuidadosos para não prometer demais, mas o medo do perigo imediato diminuiu. Victor permaneceu por perto, coordenando o atendimento discretamente, garantindo que nenhum visitante não autorizado se aproximasse. As restrições legais foram aplicadas sem questionamentos. O acesso de Ricardo Montenegro foi revogado permanentemente. O nome de Samara Dantas foi removido de todas as listas. Lúcia se concentrou em pequenas coisas. Beber água lentamente, ouvir o monitor, sentir os movimentos sutis sob sua mão. Cada momento a ancorava mais no presente. Em uma tarde, Sofia visitou brevemente, parada perto da porta. O processo legal está avançando, disse ela. Haverá prestação de contas. Lúcia não pediu detalhes. Ela não precisava. Saber que estava sendo gerenciado era suficiente. À medida que a semana avançava, Lúcia foi transferida para um quarto mais silencioso com salvaguardas adicionais. A mudança marcou uma transição, não apenas no cuidado, mas na mentalidade. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, estava curando. Na 7ª manhã, o médico entrou com um pequeno sorriso. Se tudo permanecer estável, disse ele, podemos começar a planejar a alta em alguns dias. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. A ideia de deixar o hospital parecia irreal, mas reconfortante. Naquela tarde, enquanto o pôr do sol pintava o céu fora de sua janela com cores suaves, Lúcia sentou-se um pouco, apoiada por travesseiros. Victor estava ao lado dela, observando em silêncio. Eu costumava pensar que força significava suportar tudo sozinha, disse Lúcia. Agora eu sei o que significa pedir ajuda e permitir que me protejam. Victor assentiu. Lúcia colocou as 2 mãos sobre o abdômen e fechou os olhos. Eu quero que meu filho cresça conhecendo a segurança, disse. Não o medo. Ele o fará, respondeu Victor. Eu vou garantir isso. E dias depois, Lúcia deixou o hospital sob supervisão cuidadosa. Ela usava um vestido azul claro, seus passos lentos, mas firmes. O ar lá fora parecia diferente, mais limpo, cheio de possibilidades. Ela parou por um momento na entrada, respirando fundo. O mundo não havia acabado. Ele a esperou. Em casa, Lúcia se estabeleceu em uma rotina tranquila. Descanso, movimento suave, check-ups médicos. Victor arranjou tudo, garantindo privacidade e paz. O caos do passado recuou ainda mais a cada dia que passava. As notícias continuaram circulando além de suas paredes. Processos judiciais, condenação pública, o colapso de reputações construídas sobre o silêncio e o controle. Lúcia não acompanhou de perto. Ela não precisava. Seu foco permaneceu voltado para dentro. Em uma manhã, semanas depois, Lúcia estava sentada perto de uma janela, enquanto a luz do sol se derramava no chão. Ela segurava um pequeno diário nas mãos, escrevendo lentamente. As palavras vieram mais facilmente agora, não sobre a dor, mas sobre a resiliência, sobre a sobrevivência, sobre a força silenciosa de escolher viver. Ela fez uma pausa e apoiou a mão em seu abdômen, enquanto um movimento suave respondia sob sua palma. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Victor observava do outro lado do quarto,
sem dizer nada, permitindo que o momento pertencesse a ela. Lúcia fechou o diário e olhou para cima. Estou pronta, disse. Para quê? Perguntou Victor. Para o futuro, respondeu ela. Lá fora. A manhã se desenrolava como qualquer outra. Carros passavam, pássaros cantavam, a vida continuava. Lá dentro, uma mulher que havia sido quebrada e silenciada agora se sentava inteira novamente, carregando não apenas um filho, mas um futuro moldado pela verdade, proteção e cura. O passado não a definia mais. O ritmo constante da vida, sim,